Seja bem-vindo ao Sã Doutrina. Esse é o nosso programa de toda quarta-feira da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que oferece gratuitamente a você o curso de teologia, um curso de teologia nas doutrinas fundamentais do cristianismo. Esse é o nosso 18º programa. E eu quero, nesse início, relembrar de modo bem breve, só passando nos títulos, do que a gente tem visto até aqui durante todo o nosso curso. Nesse curso que nós estamos oferecendo gratuitamente a você. O programa de hoje, como você bem sabe, né, é a doutrina, vai falar sobre a doutrina da predestinação, a segunda e última parte. E como nós estamos estudando, né, desde os decretos de Deus, que nós fizemos também em duas partes, e essa também a doutrina da predestinação em duas partes, como são assuntos que de alguma forma, né, provocam algumas dúvidas, isso é normal, né? E eu quero então lembrar, né, dos temas que nós temos estudado até aqui, até porque esses dois temas, né, especificamente os decretos de Deus nessas duas partes e a doutrina da predestinação, elas estão fundamentadas naquilo que nós assumimos, né, anteriormente como, digamos assim, as regras do nosso curso, né? Então quero lembrar com você tudo que a gente viu até aqui e de maneira bem breve. Nós vimos no início, né, as motivações ao se estudar a teologia, né, e dúvidas sobre isso, só dá uma olhada lá no nosso primeiro vídeo. Depois nós falamos sobre o homem como um ser fundamentalmente religioso, ou seja, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, e essa expressão imagem e semelhança é que é chave para se entender, né, quem é o ser humano do ponto de vista bíblico, né? Então o ser humano, ele é fundamentalmente um ser religioso, um ser que foi criado por Deus e para Deus. Nem o pecado, ele tira isso, ele tira esse atributo do ser humano, mas ele distorce, né? Então o ser humano sempre está numa relação ou de adoração em relação a Deus ou de rebelião em relação a Deus, mas a realidade de Deus é uma realidade assim, digamos, infugível, né? Se é que existe essa palavra. Não dá para a gente escapar disso. Mesmo aqueles que negam a existência de Deus, eles têm Deus como referência, né? Vimos também que a verdadeira religião, ela tem como base a revelação, né? Então, o homem é um ser fundamentalmente religioso, né? Ou seja, a religião faz parte da realidade humana. Mas como existem várias concepções de religião, nós vimos que a revelação, ou seja, o fato de que Deus se revela ao ser humano, essa revelação que o próprio Deus faz de si mesmo, ela é a base da religião verdadeira. E se nós estamos falando de religião verdadeira, obviamente existem religiões que são falsas. Todas as religiões que não se baseiam na revelação que Deus faz de si mesmo são religiões falsas. E aí, afunilando um pouco mais, nós estudamos em 2 programas, né, qual é essa revelação. E Deus se revela especificamente nas Escrituras Sagradas. Então nós vimos, né, as várias características das Escrituras Sagradas, né, em 2 programas. Depois nós falamos sobre o conhecimento de Deus e falamos especificamente sobre o ser de Deus, né, os atributos de Deus, isso um pouquinho mais à frente, e as obras de Deus também. Estudamos também os nomes de Deus, né, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e os nomes de Deus, eles revelam muito quem Deus é. Aí depois, sim, especificamente, em alguns programas, nós falamos sobre os atributos de Deus, atributos comunicáveis, atributos incomunicáveis. Depois nós falamos sobre a doutrina da Trindade, né, o fato de que o único Deus que existe é um Deus que existe, que subsiste em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Analisamos cada uma das pessoas de modo separado, né? E depois, aí aproximando mais dos últimos programas, nós falamos sobre os decretos divinos, né? Os decretos de Deus. Falamos sobre a natureza dos decretos, sobre as características dos decretos e também sobre as objeções que as pessoas levantam em relação a esses decretos, ao decreto de Deus, e respondemos a cada uma dessas objeções com a revelação da Escritura. No último programa, nós tivemos a primeira parte desse assunto, que, como eu disse, né, provoca sempre algumas interrogações, né, que é
doutrina da predestinação. E o que nós vimos sobre a doutrina da predestinação? Então fizemos esse resumão, né, bem rápido, e agora o que nós vimos no programa passado, só para a gente ambientar aí os nossos estudos para o estudo de hoje. No programa passado nós vimos que, em primeiro lugar, a Bíblia fala claramente sobre a doutrina da predestinação. Vimos também que todas as pessoas têm algum tipo de noção, alguma opinião, alguma visão sobre predestinação. Essa noção, essa visão, essa opinião pode ser bíblica ou não bíblica, pode ser mais bíblica ou menos bíblica, mas todos têm algum tipo de opinião sobre predestinação. Vimos também que a predestinação diz respeito aos propósitos de Deus em relação aos homens, né, os propósitos de Deus em relação aos seres humanos. Vimos também que a predestinação diz respeito a todos os homens como indivíduos, né, individualmente, e não meramente como grupos, né? Às vezes existe algum tipo de afirmação que as Escrituras fazem em relação ao povo de Deus como um grupo. Mas quando nós falamos sobre predestinação, nós estamos pensando especificamente nas afirmações que as Escrituras fazem aos homens como indivíduos e não somente como grupos, ok? Vimos também que a predestinação inclui duas partes, né? A eleição e a reprovação. E o programa passado nós nos concentramos especificamente na eleição. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse outro lado, que é a reprovação. E também nós vimos, já que o programa passado falou muito sobre eleição, né? Que é decorrente da predestinação que é decorrente dos decretos de Deus, né? Existe uma ordem aí, primeiro os decretos, a predestinação, a eleição. Nós vimos, o que nós vimos sobre a questão da eleição, né? Então a Bíblia fala sobre eleição em mais de um sentido. E nós vimos primariamente basicamente três sentidos que são usados quando a Bíblia fala sobre eleição. Primeiro aspecto, quando a Bíblia fala sobre eleição, normalmente se fala na eleição do povo de Israel como um povo separado para um serviço especial e para privilégios especiais. Então, esse é um primeiro aspecto, um primeiro sentido que você pode notar nas Escrituras, e nós, né, lemos textos sobre isso, só dá uma olhada no programa passado, que você vai ter acesso aos textos que nós citamos. Então, quando a Bíblia fala sobre eleição, basicamente em três aspectos. O primeiro aspecto é quando se refere ao povo de Israel, um povo que foi separado para serviços específicos e para privilégios especiais. Um segundo aspecto, a eleição de alguns indivíduos para alguns ofícios específicos e para alguns serviços especiais também. Então, sempre quando se fala sobre eleição, a gente fala basicamente em três aspectos. Povo de Israel, para alguns privilégios específicos, serviços específicos. Às vezes também ela se refere para indivíduos, mas aí não está falando de salvação a princípio, né, de redenção. A princípio, quando às vezes se refere a alguns indivíduos, em alguns textos, e nós vimos esses textos, só dá uma olhada no programa passado, alguns indivíduos que são separados, eleitos para alguns ofícios específicos e para alguns serviços especiais. E em terceiro lugar, e último lugar, nós vimos que a eleição diz respeito à eleição de indivíduos para serem filhos de Deus e para serem herdeiros da glória eterna. E é nesse terceiro aspecto que nós nos concentramos especificamente os nossos estudos, porque quando a gente fala de predestinação para os fins dos nossos estudos, nós estamos nos referindo especificamente à redenção, à salvação. Vimos também que a eleição ela é baseada no decreto de Deus e não na sua presciência, né? Buscamos deixar isso claro. Vimos também que a eleição é um assunto ensinado, preste atenção, claramente nas Escrituras, mas ao mesmo tempo é um assunto que está envolto em mistério, né? A Bíblia fala sobre predestinação, fala sobre eleição de modo inequívoco. Existem vários textos, né? Nós até falamos lá que você pode às vezes não concordar, discordar, não acreditar, e aí, né, existem pessoas que não acreditam, não concordam ou entendem de uma outra forma. A única coisa que você nunca vai poder falar, que eu nunca vou poder falar honestamente, é que a Bíblia não fala desse assunto. Ela fala tanto de predestinação quanto de eleição. Está escrito lá, né? Então a gente tem que buscar
ter um entendimento cada vez mais bíblico sobre esses assuntos. Então, ao mesmo tempo que a Bíblia fala claramente, são assuntos que, pela sua própria natureza, eles estão envoltos em algum tipo de mistério, né? E, por fim, nós vimos que o entendimento correto da predestinação, ele deve nos levar a uma séria autorreflexão bíblica, ou seja, quando nós falamos sobre eleição, nós não devemos olhar para o outro a princípio, é para nós, né? Quando nós lemos, quando nós ouvimos sobre predestinação, sobre eleição, isso deve nos levar a uma autorreflexão bíblica, tendo a Bíblia como referência, e não a especulações baseadas em a nossa pretensa autojustiça, né, o fato de que nós somos mais justos do que Deus, o que é um absurdo completo, não baseados também, especulações baseadas nos nossos pretensos méritos, porque nós não temos méritos nenhum, nós não temos nenhum mérito em nós mesmos, e também nós não devemos fazer especulações baseadas no nosso ilusório livre-arbítrio, até porque nós vimos, né, que nós não temos mais livre-arbítrio. O nosso arbítrio, a nossa vontade não é livre de quem nós somos. A nossa vontade, ela é condicionada, definida, determinada pela nossa natureza. Nós temos liberdade, né? Nós vimos lá a definição, livre-arbítrio, capacidade para fazer escolhas contra a natureza. Isso eu não tenho, nem você tem. O que nós temos é liberdade. Nós fazemos escolhas livres, mas essa liberdade não é uma liberdade feita num vácuo. Ninguém faz escolhas dentro de um vácuo. Nós fazemos escolhas, essas escolhas estão sempre, tem sempre como pano de fundo a nossa natureza. E se a nossa natureza, vamos supor que a natureza de uma determinada pessoa, ela é escrava do pecado, então todas as escolhas livres que essa pessoa faz, ela é condicionada por essa natureza escrava do pecado. Se essa pessoa já é uma pessoa convertida a Cristo, então essa natureza já está sendo renovada, mas ela não tem livre-arbítrio, ela continua tendo liberdade, que é a capacidade de fazer escolhas conforme a sua natureza, né? Então, dúvidas sobre isso, né? O que é livre-arbítrio, o que é liberdade, volte no programa anterior e aí você pode tirar essas dúvidas aí, ok? Dito isso, então, vamos ao programa de hoje, né? A segunda parte da doutrina da predestinação. Vamos lá, então. Primeiro, definindo predestinação, né? Só relembrando com você, quando nós falamos em predestinação, nós estamos pensando no propósito eterno, né? Na vontade eterna de Deus de salvar o seu povo da raça humana em Cristo e por Cristo. Então, sempre quando a gente pensa em predestinação, uma definição simples, né? Uma definição lá do Berkhoff, é o propósito eterno de Deus, né, o desígnio eterno de Deus, de quê? De salvar o seu povo da raça humana, né, de separar um povo entre todas as pessoas que existem, separar um povo em Cristo e por Cristo, né? Então, o segundo aspecto aqui, quando nós falamos de predestinação, né, e só voltando um pouquinho, nós falamos em eleição, foi o programa passado, e em também reprovação. Então, se eleição nós falamos no programa passado, hoje nós vamos tentar desenvolver um pouquinho esse tópico difícil da reprovação, né? Quando nós falamos em reprovação, qual é a ideia básica desse ensino? A ideia básica é a seguinte: se Deus elegeu, né, se Deus determinou salvar alguns, isso necessariamente implica em que ele não salvou outros, né? É uma verdade que eu sei que, né, tem lá o seu lado de difícil, digamos assim, mas você pode ter certeza que se Deus decidisse salvar todos seriam salvos, né? E aí nós vamos conversar com outras partes da teologia, né? Com outras áreas da teologia, né? Será que Deus realmente é soberano? Ou não? O homem que é soberano? Será que a soberania de Deus ela é limitada pela escolha do ser humano? Né? E nós, né, falamos, vamos repetir hoje, e ao longo do curso, Deus permitir, nós vamos sempre falar sobre aquelas duas verdades, né, que as Escrituras ensinam. Quando nós definimos os decretos de Deus e também predestinação, nós nunca deixamos de lado o fato de que o ser humano é um ser que faz escolhas, e essas escolhas são escolhas livres, né? Não livres de tudo, porque essa noção de liberdade, né, com uma capacidade para fazer tudo, ela é ilusória, ela não existe.
né? Ninguém é livre para fazer absolutamente tudo, tudo, tudo. Nesse sentido, com muito, mas com muito cuidado, a gente poderia até afirmar, com toda certeza, mas com muito cuidado, né, que nem Deus é totalmente livre para fazer tudo. Uma prova bem simples é, Deus não pode pecar, né? Deus não pode entrar em contradição, né, com o seu próprio caráter. Então, olha só, sempre a noção, a grande questão é claro, né, a liberdade do ser humano, ela não é exatamente igual como a liberdade de Deus. Deus é um ser, né, como nós vimos nos atributos, né, Deus é um ser santo, tudo que ele faz leva aquilo que ele é, né? E nós também, tudo que nós fazemos leva aquilo que nós somos. Mas Deus é perfeito, nós somos imperfeitos. Deus é ilimitado, nós somos limitados. Deus é impecável, nós somos pecadores, né, em restauração. Um dia, pela graça de Deus, nos novos céus e nova terra, nós não pecaremos, né? Mas Deus nunca, jamais pecou e é impossível, né, pensar num Deus que peque. Mas, voltando para o nosso ponto aqui, quando nós falamos em reprovação, nós estamos falando de uma realidade que tem o seu lado, nós não compreendemos todos os aspectos. Mas a ideia básica é essa: se Deus determinou salvar alguns, isso necessariamente implica em que ele determinou não salvar outros, tá? Algumas considerações que nós vamos fazer sobre essa afirmação, que eu sei que provoca algumas dúvidas, tá? Algumas dúvidas. Primeira consideração: esse ensino, que ensino? Esse que eu acabei de dizer aqui. Se Deus determinou salvar um povo, necessariamente implica que ele não salvou todos. Primeira consideração que eu faço, que nós fazemos aqui, é que esse ensino está em total acordo com o ensino da Escritura. E nós vamos ler alguns textos aqui que mostram exatamente isso, tá? Não desista ainda da gente do programa agora, tá? Eu sei que são algumas verdades difíceis aí, mas vamos até o final, tá? Deixa até o final para você fazer o seu julgamento. E eu queria que o seu julgamento fosse sempre assim: o que está sendo falado é fiel ou não à Escritura, né? Porque se está sendo infiel, aí existe um erro conosco. Se está sendo se está sendo infiel, existe um erro conosco. Agora, se o que eu estou falando, mesmo que, obviamente, né, aqui é um curso básico, nós não vamos abranger e aprofundar em todos os detalhes, mas o que nós estamos falando está em acordo com a Escritura, então seria interessante, tanto nós como você que nos ouve, que nos vê aí, a gente levar isso a sério, né? Se estivermos sendo fiéis às Escrituras, então estamos num caminho aí que está correto, ok? Eu lembro até o que tem um livro que depois eu vou indicar para vocês, né? É um livro que provavelmente vocês devem conhecer, mas tem uma frase aqui que é muito interessante, né? Aquele teólogo, o R.C. Sproul, ele escreveu um livro, né, Eleito de Deus, que trata sobre esse assunto. E ele, quando ele era um estudante de teologia, ele escreveu uma frase, né, e que ele queria que essa frase fosse um paradigma para ele, né, fosse uma referência para ele. E a frase é a seguinte, olha só: você precisa crer, pregar e ensinar o que a Bíblia diz que é verdade, e não o que você quer que a Bíblia diga que é verdade. E eu creio que esse é um princípio que vale para mim e vale para você, né? Você precisa crer, pregar e ensinar o quê? O que a Bíblia diz que é verdade, e não o que não o que eu quero que a Bíblia diga que é verdade. E a gente sabe que algumas verdades são difíceis, né? Algumas verdades a gente não entende em todos os aspectos. E esse assunto, né, esses últimos assuntos aí nossos aí, lidam com algumas dessas verdades, tá? Vamos ler alguns textos então. O primeiro texto, Mateus, capítulo 11, 25 e 26. Mateus 11, 25 e 26. Está escrito assim: por aquele tempo, exclamou Jesus: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Então preste atenção, né? Tem muita coisa falando aqui, né? Mas palavras do próprio Cristo. Ele agradece o Pai, Senhor do céu e da terra, ou seja, soberano sobre tudo. Ele não tem limites, né? E ele dá graça por quê? Porque essas verdades faladas aqui no texto, elas foram ocultadas dos sábios e dos instruídos, né?
A ideia é que aqueles que têm a sua própria a sabedoria centrada neles mesmos. E essas verdades salvadoras, elas foram reveladas aos pequeninos. Então aqui você vê, existe um grupo que está sendo dito não e um grupo que está sendo dito o sim. Essas verdades salvadoras foram reveladas a um determinado grupo. A um outro grupo não foi revelado. E isso, você percebe que o critério que foi usado, né, para um grupo aceitar essas verdades e outros não foi o livre-arbítrio, né? Não foi a pretensa autonomia do ser humano. Foi a vontade do Pai. E o Filho agradece por isso, né? O Filho agradece por isso. E foi do agrado do Pai, né? No final aqui, ó, sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado, né? Próximo texto, Romanos, texto clássico que fala sobre esse assunto, né? Romanos 9, 11 e 18. Romanos 9, 11 e 18 está escrito assim: e ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Como está escrito: amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Que diremos, pois? A injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprouver ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprouver ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Versículo 18. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. Eu creio que se inclusive a gente tentar querer explicar, a gente talvez até confunda. O texto está muito claro. A gente pode ter outras dificuldades. Eu não entendi por que isso aconteceu. Essas são outras perguntas. Mas o texto está claro, né? Depende de Deus usar a sua misericórdia e a sua graça. Os homens não são robôs, os homens não são marionetes. O que está sendo ensinado aqui não é determinismo, nós falamos sobre isso, não é fatalismo, nada disso, né? A noção reformada de predestinação não tem absolutamente a ver com nenhuma dessas ideias, até porque a noção reformada da predestinação não nega a ação humana, não nega a liberdade humana, a responsabilidade humana. É certo que ela não crê na expressão livre-arbítrio, né? Não crê porque as escrituras não utilizam nem o termo e nem a realidade, né? E aí, programas anteriores você pode tirar dúvida, né? Mas Deus realmente é soberano, totalmente soberano sobre tudo, especialmente na salvação do gênero humano. Tá? Continuemos com outros textos. Romanos 9, 20 e 23. Está escrito assim: quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: por que me fizeste assim? Ou não tem o oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para a honra e outro para a desonra? Que diremos, pois, se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia, que para a glória preparou de antemão? Então, tanto os vasos de ira quanto os vasos, de misericórdia, eles foram preparados por Deus de antemão, né? Eu sei que quando às vezes a gente lê textos assim, às vezes comenta, às vezes vem aquela noção errada que já veio em minha mente, talvez venha na sua mente também, mais ou menos assim. Bom, então quer dizer que não adianta João ele se arrepender e ser humilde, já que ele foi destinado a ser um vaso de ira. Não pense assim, por favor, porque você não sabe, né? Você pode ter certeza que ninguém irá ser condenado se arrependendo, tendo fé em Cristo,
né? E ninguém vai para o céu também falando assim, não, eu sei que eu fui escolhido, mas eu não quero ir para o céu. Essas são caricaturas que a gente monta na nossa mente, que é limitada e influenciada ainda pelo pecado. Quem vai para o céu, primeiro, só vai pela graça e misericórdia de Deus. E um dos sinais de que a graça e a misericórdia de Deus atingiu essa pessoa é que essa pessoa se arrepende, ela que tem que se arrepender. É uma atitude humana, né? É uma atitude humana que é capacitada por Deus, obviamente. Mas você vê as duas coisas ao mesmo tempo, as duas coisas, né? Que duas coisas? A graça e a misericórdia de Deus e o arrependimento e a fé no Senhor Jesus Cristo. Então, quem que vai para o céu? São pessoas que foram agraciadas por Deus com a salvação, se arrependeram e tiveram fé no Senhor Jesus Cristo, né? E quem que será condenado? São pessoas que passaram a vida toda dizendo, no final das contas, não a Deus. Não a Deus, né? Então, essa ideia que às vezes nós temos, né? Então, já que é assim, então não adianta a pessoa se arrepender. Se a pessoa se arrependeu, esse é um sinal de que a graça de Deus está com ela, né? Então, esses são assuntos que nós entendemos só até uma parte, e da linha para cima nós não conseguimos entender. Mas as Escrituras falam sobre isso, né? O próximo texto, Romanos 11, 5, 7. Romanos 11, 5, 7. Assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente. Preste atenção. Segundo a eleição da graça. E se é pela graça, já não é pelas obras. Do contrário, a graça já não é graça. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. E os mais foram endurecidos. Judas 4. Judas 4, próximo texto. Penúltimo texto desse momento. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Né? Todos esses textos falam, né, daquilo que foi definido na eternidade. E, ao mesmo tempo, não anula as ações humanas. Deus soberano, o homem responsável pelos seus atos. Sempre. E, por fim, 1 de Pedro 2, 6 a 8. 1 de Pedro 2, 6 a 8. Está escrito assim. Pois isso está na Escritura. Eis que põe em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa. E quem nela crer, olha só, ação humana, e quem nela crer não será de modo nenhum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade. Mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram postos. Eles foram postos para a desobediência. Né? E um detalhe muito importante, simples, isso é bíblico e é passível, né, de experimentação, só a gente olhar para a nossa vida. A gente não precisa de nenhuma forcinha para fazer o erro, né, para errar. Errar a gente faz à vontade. Né? Erro, né, pecado é algo que já é natural no ser humano pós-Adão, antes de Cristo. Com Cristo, né, com a ajuda de Deus, com a presença de Deus na nossa vida, agora o erro já é detectado e nós já temos condições de confessar, de odiar esse pecado. Mesmo assim nós pecamos todos os dias, infelizmente, mas o pecado na vida do cristão vai ser sempre algo estranho, algo errado, vai ser sempre um acidente. Um acidente que infelizmente ocorre todos os dias, infelizmente, né? Mas é algo que provoca em nós o que não provocava antes de Cristo. Antes era natural, normal, era o rio que corria no seu sentido normal. Agora, na vida do cristão, o cristão nada contra a correnteza. É diferente, muito diferente. Mas às vezes as pessoas podem ter, né, a ideia, bom, então Deus está forçando as pessoas para o pecado? Óbvio que não, claro que não. A Bíblia não trabalha com esse tipo de ideia, pelo contrário.
Agora, sejamos sinceros, olhando para as Escrituras e para a nossa vida, quando nós erramos, né, nós não precisamos de uma forcinha, né? Tenta pensar numa pessoa que ainda, né, tenta pensar em você, né, você que é convertido, mas tenta pensar no momento em que você não era convertido. Ninguém precisava, né, insistir para que você errasse, porque o erro era normal na nossa vida, né? Então esses textos falam também sobre essa realidade. Uma outra consideração sobre essas realidades: nós não sabemos quem são essas pessoas, né? Às vezes o nosso senso, né, às vezes quando nós estudamos esses assuntos, nós temos uma tendência lá no fundo. Alguns declaram isso, outros não têm, né, a audácia ou coragem ou a loucura de falar isso. Mas Deus está sendo injusto. Já parou para pensar nessa frase que às vezes o ser humano usa, né? Como assim o ser humano que é injusto querendo contestar o Deus que sempre foi justo, sempre foi, é e sempre será? Primeiro, nós não sabemos quem são essas pessoas, né? E voltando para uma aplicação que nós fizemos no programa passado, quando nós pensamos, de novo, repito, né, em predestinação ou eleição, pense em você, né? Eu tenho sinais de um eleito ou de um predestinado? Eu me arrependo e continuo me arrependendo? Eu creio em Cristo e continuo crendo em Cristo? Eu choro pelos meus pecados? Eu quero, né, a despeito de ser ainda um pecador, não mais escravo do pecado, mas eu tenho ódio dos pecados que eu cometo e quero ter amor àquilo que Deus ama? Só uma pessoa que foi tocada pelo Espírito Santo é que tem essas realidades na sua vida, que podem portar esses sinais, né? Se você não tem, busque em Deus tê-los. E se você já tem, esse é um sinal, né, de que Deus é com você, né? Agora, uma pessoa, existem pessoas que não têm, muitas pessoas que não têm nenhum tipo de preocupação, né? E às vezes são com essas realidades, e às vezes são essas pessoas que vão contestar a justiça de Deus. É muito contraditório. Nós não sabemos quem são as pessoas, né? Nós devemos pregar o Evangelho. Uma outra consideração, e aí tem a ver com o que a gente acabou de falar, né? Isso não é injustiça de forma nenhuma, né? A questão da predestinação e eleição. Por que não é injustiça? Pense na expressão. Injustiça é algo que só ocorre quando uma parte tem a justa razão para reclamar contra a outra parte, né? Quando de repente alguém furta algo de você, né, e você chama isso de injustiça, aconteceu um crime, você pode reclamar, porque algo que é da tua propriedade, algo que é teu, foi retirado de você. Agora, como que alguém pode clamar injustiça em relação a Deus nesses aspectos? O que era a nossa, né, quando se pergunta, às vezes é uma pergunta que muitas pessoas fazem, né? Na sua salvação, você contribuiu com o quê? Se você for muito, mas muito sincero, se você for bíblico e sincero, você vai falar: eu tenho uma parte na salvação, eu contribuo com os meus pecados, né? Porque inclusive a fé e o arrependimento que eu devo ter, eles são dons de Deus. Então o homem contribui em quê na sua salvação? O pecado, né? Nisso, infelizmente, depois de Adão, nós somos bons. Nós não precisamos ser forçados para errar. Nós erramos, inclusive, sendo cristãos. Então, é errado falar que isso é injustiça, porque o conceito de injustiça aqui não cabe, absolutamente não. Porque a injustiça só ocorre, né, quando uma parte tem uma justa razão. E qual que é a nossa justa razão em relação a Deus? Né, se você pudesse estar frente a frente, né, com Deus, quase que fisicamente, como você poderia chegar para Deus e falar: Senhor, o Senhor foi injusto comigo, né? Porque eu tenho uma parte justa que me foi negada. O que a gente tinha? Se Deus olha do céu e diz: todos pecaram e carecem da glória de Deus, a única coisa que nós temos por merecimento é a condenação, né? São verdades duras, mas são verdadeiras. O ser humano, depois de Adão, ele só merece uma coisa. Por merecimento, ele só tem uma coisa: o inferno. Só isso. Mas absolutamente nada, né? Se não for a misericórdia e a graça de Deus, nós estamos totalmente perdidos. Realmente, quando a Bíblia diz tudo que é bom vem de Deus, é totalmente verdade,
biblicamente e na nossa vida. Tá? Uma outra consideração: se Deus devesse o perdão de pecado e a vida eterna a todos os homens, se ele devesse isso, o perdão dos pecados e a vida eterna a todos os homens, aí seria injustiça, ou poderia ser injustiça, salvar apenas um número limitado deles, né? Mas não é esse o caso, né? Deus não tem a obrigação, né, de salvar, né, de dar perdão a todas as pessoas. Ele não tem essa obrigação. Deus seria perfeitamente justo se ele condenasse todas as pessoas, né? Pensando no conceito de justiça. Justiça, de maneira muito simples, é dar aquilo que nós merecemos. Por merecimento, se Deus condenasse a todos, ele seria totalmente justo. Totalmente justo, né? Mais um texto, que é o último do programa de hoje, um texto grande, são 15 versículos, 16 versículos, 15. Mateus 20, 1 a 15. Mateus 20, 1 a 15. Lá está escrito assim: porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados, e disse-lhes: ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma, e saindo por volta da hora 1ª, encontrou outros que estavam desocupados, e perguntou-lhes: por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: porque ninguém nos contratou. Então lhes disse: ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo os da hora 1ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário respondendo, disse a um deles: amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Essa é uma parábola que fala, né, entre outras coisas, sobre essas realidades. O combinado foi 1 denário, foi pagar o que era justo, independente se aqueles trabalhadores trabalharam 1 hora, 2 horas, 3 horas ou 4 horas. Né? O combinado foi esse. Não existia uma obrigação por parte do dono, do proprietário, de pagar mais para quem trabalhasse mais. Né? Claro que aqui o texto não está falando sobre... Às vezes as pessoas olham para esse texto, para essa parábola, né, para tirar outras conclusões, né, defendendo algum tipo de igualitarismo. Não é esse o caso, e talvez mais à frente nós iremos estudar essas questões. Mas basicamente aqui aquilo que foi combinado e foi cumprido. O dono não se obrigou a pagar mais àqueles que trabalhavam mais. E aí o finalzinho, especificamente o final, né, ele não faz injustiça. O combinado foi 1 denário. E aí a pergunta que ele faz no final: não me é lícito, não me é permitido fazer o que eu quero do que é meu, né? Sendo Deus, que é bom, que é justo, que é santo, que é perfeito, que só faz o que é bom, que não pode dar presente maus aos seus filhos. Esse Deus que é perfeito, ele faz aquilo que ele quer. E aquilo que ele quer, diferente de mim e de você, que às vezes muitas coisas que nós queremos é errado, né? Deus só quer aquilo que é bom, aquilo que é perfeito. Então ele faz daquilo que é dele o que ele quiser, porque ele é o dono, ele é o soberano sobre absolutamente tudo. E aí a última pergunta, né? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Quando uma pessoa é má, ela chama inclusive aquilo que é bom de mal, né? No caso, tudo, a ideia bíblica é a seguinte: tudo o que Deus faz é bom.
Tudo que Deus faz é bom. E isso a gente não pode afirmar da gente, né? Eu não posso afirmar de mim tudo que eu faço que é bom, e você sabe que de você também não, né? O ser humano não pode olhar para ele mesmo e falar, tudo que nós fazemos é bom. Não, não mesmo, né? Na verdade, sem Cristo, tudo que nós fazemos é ruim, né? Mesmo as obras que são aplaudidas socialmente, do ponto de vista espiritual, por elas não serem feitas para a glória de Deus, elas são pecado, né? Mas tudo que Deus faz é bom. Essa é uma das verdades ensinadas nessa parábola. Então, terminando com as seguintes considerações do programa de hoje. Primeira consideração, que é uma ideia que eu vou repetir aqui, preste atenção. A Bíblia ensina claramente a responsabilidade humana e a soberania divina. Esse assunto, que é ensinado de modo claro, é um assunto que está envolto num certo mistério. Mas as Escrituras ensinam. Lembra lá dos primeiros programas? É buscar falar quando a Bíblia fala. E a Bíblia fala sobre esse assunto, mesmo que a gente não entenda na sua completude. Segunda consideração. Todos nós, como nós dissemos no início, todos nós temos uma visão sobre predestinação. Resta saber se essa visão é bíblica ou não. E a ideia nossa é que seja a nossa visão cada vez mais bíblica sobre esse ou qualquer outro assunto. Outra consideração, a doutrina, preste atenção, a doutrina da predestinação, corretamente entendida, ela não possui absolutamente nada, como nós dissemos, a ver com fatalismo, enxergar os homens como marionetes, mas é uma doutrina que revela a profundidade e as riquezas da misericórdia de Deus. Corretamente entendida, a doutrina da predestinação, você tem que olhar para você mesmo, fazer uma autoanálise biblicamente orientada, e se você, ao pensar em eleição e predestinação, se você olhar para você mesmo, e o entendimento correto desses temas, desses assuntos, devem levar você a enxergar a misericórdia e a graça de Deus, que são perfeitas e que devem nos levar à adoração. Mais uma consideração. Se você realmente se preocupa, vamos supor que você está ouvindo tudo isso, que você leu os textos, que você leu alguns livros, e mesmo assim você acha que você é justo, né? Que você está muito preocupado, né, com o destino eterno das pessoas, e você de alguma forma acha que é uma doutrina muito injusta. Preste atenção nisso. Se você realmente se preocupa com o destino eterno das pessoas, em primeiro lugar, esteja certo da sua salvação, esteja em Cristo. Então esse é o primeiro detalhe. Vamos supor que você não concorde com a doutrina da predestinação baseada no decreto, que você não concorde com eleição, porque é uma doutrina injusta, enfim. Então você é uma pessoa que se preocupa, né? Preocupa com a injustiça e com o destino eterno das pessoas. Se isso é verdade, em primeiro lugar, então você é um cristão. Você está em Jesus e você está certo da sua salvação, né? Porque se você preocupa com o destino eterno, você tem que preocupar primeiramente com o seu. Segundo lugar, se você realmente se preocupa com o destino eterno das pessoas e achou o ensino da predestinação e da eleição muito injusto, você é uma pessoa que deve evangelizar muito, né? Você deve falar de Cristo para as pessoas, porque está preocupada com o destino eterno das pessoas. Esse é um teste prático. E por fim, pare de fingir que você é mais justo e mais sábio do que Deus, né? Se você realmente é uma pessoa que se preocupa com o destino eterno das pessoas, primeiro, esteja certo de que você é uma pessoa salva. Segundo lugar, preocupe-se com o destino eterno das outras pessoas, ou seja, fale de Cristo para as pessoas, porque você não quer ver essas pessoas, né, perdidas. E em terceiro lugar, pare de fingir. Se acontece comigo, então eu devo parar de fingir que eu sou mais sábio do que Deus e mais justo do que Deus, né? Continuando, uma pergunta para reflexão. Preste atenção nisso. Saber que Deus é soberano sobre tudo e que Ele pré-ordenou todas as coisas que acontecem e que você é responsável pelas suas escolhas, provoca o que em você? Vou repetir a pergunta. Saber que Deus é soberano sobre tudo, saber que Deus pré-ordenou todas as coisas que existem
e saber que você é responsável pelas suas atitudes provoca o que em você? Algumas possibilidades. Provoca tristeza ou provoca alegria? Provoca frustração ou provoca segurança? Provoca descompromisso ou provoca consagração? Provoca vontade de conhecer a Deus ou você abandona e não quer mais saber de Deus? Porque a maneira como você responde essa questão, essa pergunta, ela revela muito da sua fé, da nossa fé. Olha só, saber que Deus é soberano, saber que Ele fez tudo, toda a história, isso deve provocar em nós o quê? Desconfiança? Desânimo? Ou alegria e segurança? Essas são perguntas que, né, essa é uma pergunta que deve fazer com que a gente reflita bastante, porque ela revela um pouco sobre quem nós achamos que é soberano. Você é soberano ou Deus é soberano? Essas são perguntas que a gente tem que fazer. Será que você consegue, outras perguntas aqui, será que você consegue perceber que autonomia, o que é autonomia? É quando você é lei para você mesmo, tá? A pessoa autônoma, né, no sentido teológico da coisa, é aquela que no final das contas, ela é livre de qualquer tipo de submissão externa. A pergunta é, você consegue perceber que autonomia é pecado? Né? Ou seja, ser livre do Deus soberano é ser escravo de si mesmo e escravo do pecado? Você consegue perceber que só existe liberdade autêntica, perfeita e restaurada quando nós escolhemos livremente e somente aquilo que agrada a Deus e que nos traz alegria nele? Porque todo mundo serve a alguém. Né? O ser humano ele não é autônomo de forma nenhuma, inclusive o pecado, né, é essa busca por autonomia, né? Mas quando a gente busca autonomia, ou seja, não nos submetemos à vontade do senhorio, ao senhorio de Deus, nós estamos querendo ser senhor de nós mesmos. Isso também é um tipo de idolatria, ou seja, nós sempre servimos alguém, ou a Deus ou a um ídolo. Né? E a autonomia humana pode ser um ídolo, e devemos ter cuidado com isso. Penúltima consideração: o entendimento correto da doutrina da predestinação deve provocar o que em nós? Já falei algumas coisas, quero falar outras aqui. Deve provocar temor bíblico, tremor, gratidão, devoção e nunca especulação. E não especulação. Embora às vezes, infelizmente, a gente caia nesse pecado, né? O entendimento correto da predestinação deve provocar humildade naqueles que creem nessa doutrina, em suas conversas com aqueles que não creem. Então, quando a gente fala de predestinação, especificamente da concepção reformada, né, existe aquele grupo que vai concordar com isso e o grupo que vai discordar totalmente disso. Aos que discordam disso, cuidado com essa ilusão de que você é mais justo do que Deus, mais sábio do que Deus. Cuidado com a autonomia, né? Cuidado com isso. Agora, para os reformados, cuidado também para não achar que aqueles que discordam de você deixam de ser cristãos por isso, né? Nós não somos salvos pela exatidão da nossa teologia. Não é isso que salva, né? O nosso Salvador não é exatidão da teologia, o nosso Salvador é Jesus Cristo. Obviamente, salvos, nós queremos ter uma concepção teológica cada vez mais bíblica, né? Mas esse aqui é um recado mais aos reformados, né? Nós devemos ter cuidado com e esse é um pecado que infelizmente acontece, né? E nós devemos nos entristecer, nos arrepender. Mas cuidado com a arrogância, né? Com o sentimento de superioridade só porque creem em algumas doutrinas, enquanto outros não creem, né? Devemos ser humildes. O entendimento correto da predestinação deve provocar humildade naqueles que creem na predestinação e não arrogância. E por fim, esse debate que existe entre aqueles que creem na predestinação do ponto de vista reformado e aqueles que não creem, né? Ele não é feito entre crentes e descrentes. Esse debate é feito entre crentes, ou seja, entre irmãos em Jesus Cristo. Né? Isso é algo que eu tenho que lembrar para mim mesmo e nós devemos nos lembrar acerca disso. Deu para entender? O que nós estamos dizendo aqui, e na verdade eu pego essa ideia lá do R.C. Sproul, no livro Eleitos de Deus, ele diz que o debate que existe, né, entre o que se ficou conhecido na teologia entre calvinistas e arminianos, não é um debate entre crentes e descrentes.
é um debate entre crentes, ou seja, entre irmãos na fé. E aí, claro que é um desafio, né? Mas nós devemos, de alguma forma, aprender com o próximo, ser firmes nas nossas convicções, mas falar a verdade em amor, buscando trocar, né, informações, buscando ter sempre as Escrituras como o referencial nosso e, né, caminhar juntos. Não é um debate entre crentes e descrentes. Se isso é verdade, e eu creio que isso é totalmente verdade, é sempre um erro o arminiano, né, defender ou acusar um calvinista de acreditar na diabólica doutrina da predestinação, como às vezes nós vemos. É sempre um erro. Ao mesmo tempo em que é um erro um calvinista, um reformado, afirmar que os arminianos não são nem irmãos em Cristo Jesus. De um lado ou de outro pode existir, e existem, infelizmente, exageros. Esse debate, né, ele é feito entre irmãos em Cristo Jesus. Ok? Então nós estamos terminando o programa de hoje. Então nós temos essas duas partes, né, sobre a predestinação. Aqui nós apresentamos esse assunto de maneira assim bem geral, né, bem introdutória, bem resumida. Há muito mais o que se falar sobre isso, muito mais o que se falar. E para você aprofundar um pouco mais nesses assuntos, eu indico aqui para vocês algumas obras, né? Primeiro, essa obra bem pequena, é um sermão do Charles Spurgeon, né? Eleição, vale muito a pena ler esse livro. Um outro livro que eu já citei, e agora cito ele todo aqui, Eleitos de Deus, do R.C. Sproul, um livro fantástico, né? E algumas ideias dessa aula de hoje foram retiradas dele, né? Então, é um retrato de um Deus amoroso que providencia salvação para seres humanos caídos. Esse é um dos clássicos da literatura, né, em língua portuguesa sobre esse assunto. Um outro livro muito, mas muito bom, mais abrangente e principalmente mais profundo, que eu já indiquei em outra aula, Não Há Outro Deus, uma resposta ao teísmo aberto, do John Frame, né? É um livro, se você quiser aprofundar mais, esse é um dos livros obrigatórios nessa questão sobre soberania de Deus, sobre se Deus realmente é soberano, né? Teísmo aberto, se você já leu algo sobre isso, né? É uma pseudo-teologia que não acredita na soberania de Deus, que afirma que Deus abriu mão de alguns dos seus atributos, né? Então dá para você fazer conexões com várias aulas do nosso curso aqui, e ele dá uma resposta bíblica, o John Frame, que é um teólogo de excelência acadêmica bastante conhecida. E o último livro, né, eu também indiquei numa outra aula, e nós vamos ver em antropologia mais à frente, outro livro do R.C. Sproul, o Sola Gratia, a controvérsia sobre o livre-arbítrio ao longo da história. Em cada um dos capítulos, o R.C. Sproul analisa um teólogo importante, ora que defende a pretensa autonomia humana, ou então que defende a bíblica soberania de Deus. E eu creio que você vai aprender muito nesse livro aqui. Então aqui ele analisa Pelágio, Agostinho, os semi-pelagianos, Martinho Lutero, João Calvino, o Armínio, né, Jonathan Edwards, Charles Finney e o Lewis Sperry Chafer. Tá? Então você vai aprender bastante sobre essa discussão, sobre esses debates sobre livre-arbítrio, que foram tocados aqui de forma bem introdutória nas nossas aulas. Ok? Então, por hoje, nós terminamos. Próxima aula, um outro assunto, tá? Que é bem menos polêmico do que esse, tá? Bem menos polêmico, que é a doutrina da criação. Obviamente que quando a gente fala de criação e evolução, vai ter a sua polêmica, mas não vai ser esse o nosso foco. Então nós vamos fazer 2 ou 3 programas falando sobre a doutrina da criação. Muito obrigado por ter nos acompanhado até aqui. Não desista, né, do nosso programa aí por causa desses assuntos polêmicos. Que Deus o abençoe ricamente. Até a próxima.